O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no quarto trimestre do ano de 2018. Lições para as classes de jovens e de adultos da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, o tema principal é o livro de Malaquias. Este é o nosso estudo neste trimestre. A lição presente dentro do livro de Malaquias é a lição de número 9, com o título Contentamento do Senhor com aqueles que o temem. O texto bíblico para estudo está em Malaquias capítulo 3, verso 13 até o verso 18. O texto em si, nós temos em nossas Bíblias e estarei fazendo a leitura oportunamente durante o desenvolvimento da nossa lição. Texto áureo escolhido e proposto é o verso 16, que diz: Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Esta lição, o contentamento do Senhor com aqueles que o temem, nesse capítulo 3, do verso 13 a 18, será desenvolvido por 3 tópicos, sendo o primeiro a sensibilidade do Senhor diante das nossas palavras. Deus está atento àquilo que nós falamos ou conversamos. Segundo tópico, a diferença entre os tementes e os que não temem ao Senhor. Ainda que a questão levantada fosse como que Deus não faz diferença, mas o assunto é que Deus faz diferença. E o terceiro tópico do desenvolvimento, o temor do Senhor aperfeiçoa a nossa santificação. No temor de Deus, e nisso se vivendo, conseguimos estar num processo de santificação. E assim, passando para a nossa lição, lembrando de que na lição anterior estivemos estudando os versos 7 até 12, em que o que Deus apresentava ao povo era que eles estavam desviados, tinham se afastado de Deus desde o tempo em que deixaram de trazer os dízimos e as ofertas ao santuário, à casa do tesouro. E Deus considerou forma bem grave que roubavam a Ele. E esse processo, Deus disse que eles tinham se desviado de Deus, mas se agissem ao contrário, se arrependessem e voltassem àquilo que era o cumprimento do mandamento de Deus, Deus se voltaria para eles, mostrando a seriedade do assunto anterior acerca dos dízimos e como Deus não estava com eles desde que deixaram de assistir à casa de Deus. No nosso material de classe, tiramos o resumo numa introdução, que assim podemos ler. Na lição de hoje, estudaremos mais uma seção das profecias de Malaquias,
com o objetivo de compreendermos o apreço especial que o Senhor, Deus, tem por todos aqueles que verdadeiramente o temem. O temor do Senhor é componente essencial do culto que oferecemos a Ele. Portanto, devemos considerar esta temática com a máxima atenção. Muito bem, o temor do Senhor. Muitos falam de temor, e será que nós compreendemos bem o que seria o temor do Senhor? A palavra no português significa isso mesmo, medo ou receio. Muito bem. Respeito, aí outra palavra saindo um pouquinho do medo, mas temor também é medo, é receio, é respeito. Mas poderíamos colocar também que temor significa ou é o reconhecimento da dignidade de Deus. Temos que entender isso. Deus é muito digno, é uma alta autoridade, e para isso tem que ter para com Ele uma atitude e palavras de respeito, procedimentos adequados na sua presença, e da sua presença ninguém escapa, tudo está patente diante de seus olhos. Outro reconhecimento é de nossa dependência. Dependemos de Deus totalmente, assim como um funcionário, um empregado, ou no sistema antigo, um servo para com seu senhorio tinha que ter o máximo respeito, ou temor, ou medo mesmo de infringir, vamos dizer assim, alguma das suas ordens, ou por medo mesmo do castigo, por o Senhor não estar satisfeito com alguma coisa com seu servo. Assim temos também entender uma dependência de Deus tremenda, porque dele vem, afinal de contas, o quê? Tudo. A vida, a respiração, o alimento e tantas coisas mais, lembrando que ele é a fonte de todo o bem. Ainda poderíamos colocar como temor um respeito ou consideração para uma dívida para com Deus, uma dívida pelo menos de gratidão pela vida que Ele nos dá. Se devemos honrar e ter respeito para com nossos pais e para com Deus, então, de quem de fato é a vida. Então isso tem que ser considerado também uma dívida de favores, tanto bem que Ele despede para nós, na chuva, no sol, na saúde, nos largos anos de vida que Ele dá a cada um, na família, nos bens materiais que alguém alcança, nos livramentos, tanta coisa. Isso aí tem que ser considerado e tido como entendimento, reconhecimento desse Deus para o que ficamos devendo algo. O senhorio absoluto em tudo, sendo Ele criador de tudo, então cabe a nós ter para com Ele uma consideração toda especial também, outras palavras colocadas, como também sendo Ele o provedor de tudo, e nisso mesmo, ou com tudo isso, saber ter um cuidado para com Ele. Se entende que Deus nos vê, que Deus nos ouve, que Deus é o que sustenta a nossa existência, então precisamos ter um cuidado especial no falar, nos referirmos a Ele, ou qualquer coisa que seja relacionada com as suas coisas. Mandamentos, estatutos, no tempo da lei, os rituais determinados, o assunto da lição anterior, o dízimos e as ofertas que deveriam ser trazidas à casa do tesouro, tudo isso faz para nós, vamos dizer assim, um pacote do que podemos considerar o que é temor ao Senhor. É um alto respeito em que Ele é digno, merece, e é nosso dever prestar-lhe continuamente. Muito bem, nessa sequência vamos para o nosso esboço, lembrando que
o primeiro tópico do nosso desenvolvimento é a sensibilidade do Senhor diante das nossas palavras. Infelizmente, o que encontramos dentro do texto bíblico, em Malaquias capítulo 3, verso 13, agora neste tópico primeiro até o verso 15, observe as palavras. Deus dizendo, sempre é Deus pela boca de Malaquias, falando ao povo o que ele via nos corações do povo. Muito bem, Deus diz: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Observemos dentro do próprio texto que o assunto que Deus apresenta é que é uma continuidade, sempre voltam ao mesmo assunto, duvidando da justiça de Deus, da sua fidelidade, e chegar a este ponto, dizer que é inútil servir a Deus, é uma obrigação absoluta nossa. Quem dera que nós vivêssemos naquele tempo, vamos dizer assim, que hoje é censurado, da escravatura, ou tira a escravatura, o senhorio dos reis no passado. Desagradou, já sabe que a sentença pode ser morte, e quem questionaria? Agora, Deus que criou tudo e sustenta tudo, alguém dizer que servir a Ele é inútil, por acaso está esperando recompensa? Tudo que nós fizemos é a nossa obrigação. Então observem que magoava a Deus essas palavras. E ele diz aqui que as palavras eram agressivas para ele. E o verso 15: reputamos por bem-aventurados soberbos, os que cometem impiedade se edificam, eles tentam ao Senhor e escapam. Volta a mesma tecla dos assuntos anteriores, já considerado em outras lições neste trimestre mesmo. O povo não entende, não compreende a atuação de Deus. E Deus então diz desta forma: as tuas palavras, as suas palavras têm sido agressivas para mim. Muito bem, e nisso mesmo, vamos para o primeiro parágrafo no tópico. Primeiro, a sensibilidade do Senhor diante das nossas palavras. Deus está ouvindo, e Ele, digamos assim, ouvindo, sente, magoa-se, entristece, é ferido quando as palavras são sem o devido temor ou respeito para com Ele, ou quando somos injustos no nosso entendimento ou julgamento de Deus, nós, criatura, o pó, o barro, julgando a Deus. Que absurdo! Mas vamos ver o nosso texto. O texto deste tópico inspira-nos a refletir seriamente acerca da consideração do Senhor pelas nossas palavras. Não foi por acaso o alerta de Cristo, do Senhor Jesus, sobre o perigo das palavras ociosas. As pressões nas circunstâncias adversas tendem a expor realidades profundas de nossos corações por meio da murmuração. Os israelitas questionaram a utilidade de servir a Deus, porque aos seus olhos os ímpios é que prosperavam, enquanto os justos eram atribulados. A adversidade vivida por eles expôs a real desconsideração que tinham pelo Senhor. A razão principal para o Senhor levar os israelitas para o deserto, logo após a saída
do Egito foi exatamente esta: expor o que realmente havia nos seus corações. Então paremos um pouquinho e vamos entender o que está sendo dito isso. Deus tirou o povo de Israel e levou para o deserto. Muito bem. Por que deserto? Porque é uma caminhada difícil. É para que naquela adversidade e numa situação, digamos assim, muitas vezes com restrições diversas, o povo pudesse abrir a boca expressando alguma coisa. E expressaram. Continuamente estavam murmurando, mostrando incredulidade para com Deus e ingratidão, porque tinham sido tirados de um grave, digamos assim, cativeiro, um cativeiro mortal, onde tinham que matar os seus próprios filhos, um cativeiro opressor, mas esqueceram tudo isso, e agora passam a murmurar de Deus o tempo todo, reclamar. Observem nas nossas mesmas atitudes. Quando a gente está nervoso, cuidado, é aí que sai coisa que a gente está querendo esconder. Ficou nervoso, aí a gente costuma atropelar com as palavras, mas nisso se capta o que está guardado no fundo do coração. Deus fez algo assim, fez eles passar por uma dificuldadezinha, limitada, controlada por Deus, para que eles conhecessem o quão maus eles eram, o quão ingratos, e nisso mesmo pudessem se aproximar de Deus com uma consciência, vamos dizer assim, arrependida e outras coisas mais. Vamos entender isso. Até nós mesmos, quando passa um desastre, uma coisa, primeira coisa, mas Deus, por quê? E não sei se outra palavra mais é dita, às vezes até muito grave. Nos problemas e adversidades, sai, escapa o que está no coração. É o que Deus quis mostrar para eles, como era o coração deles em todo o deserto, em particular quando os espias foram olhar a terra lá. Deus permitiu, mas eles querendo ver a terra já era expressão de dúvida. Se Deus disse que a terra era boa, que manava leite e mel, não precisa mais nada, é só esperar. Ou alguém aqui quer servir a Deus, só se vê o céu como ele é, para acreditar que Deus está falando verdade, para depois servir a Deus com piedade. Não, a palavra foi dada, cremos, o Senhor é verdadeiro. Mas os espias foram, olharam, e ainda que vissem que a terra era próspera, rica, ficaram com medo de gigante. Que gigante? 2 metros e qualquer coisa? Isso não é nada. O faraó com o seu exército ficou para trás destruído. Iam ter medo de gigante? Não entenderam, não entenderam. Então é o assunto que se repete. Deus faz até hoje nós passamos por situações para que do nosso coração saia tudo que nele existe ainda encoberto. Primeiro, para nós mesmos conhecermos a nós, porque Deus já sabe. Deus dá uma olhadinha assim, uma ressonância magnética, e tantos outros exames que se fazem por aí, tomografia, ultrassom. O Senhor Jesus passa por nós assim e já capta tudo, mas Ele não nos deixa enganados. Ele mostra para nós como nós somos, o que é benefício, porque nos conhecendo nas nossas misérias, podemos nos humilhar na sua presença, nos arrependermos e andarmos mansamente para com Ele e com o devido temor, que é a nossa lição. Observando o texto bíblico que temos para nós, em Mateus capítulo 12, 32, as palavras que Jesus disse com respeito às nossas conversas. E assim está escrito: e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom,
Ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, disse Jesus, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira as boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Observe a seriedade disso. E tudo aquilo que Jesus fala no outro texto, tudo aquilo que é falado ao pé do ouvido, ou no secreto do gabinete, tudo isso será claro, proclamado no dia do juízo. Então atenção, nós precisamos estar atentos. Às vezes a gente percebe pessoas brincando com coisas de Deus, mas cuidado, você está sendo uma brincadeira inofensiva, mas poderá ter um peso aos olhos de Deus ou diante da sua santidade como sendo um desrespeito. Então cuidado para não brincar com as coisas de Deus, ou o mandamento que já diz mesmo, né? Para não falar o nome do Senhor, não usar o nome do Senhor, acrescento eu agora, não se referir às coisas de Deus em vão. Precisamos ter o devido cuidado. Mas observem, em Deuteronômio temos também essa passagem, no capítulo 8, verso 1, quando Deus, através de Moisés, expressou esse assunto de Deus colocar o povo numa situação adversa para que fluísse dele mesmo aquilo que era ruim. Assim diz o texto: todos os mandamentos que eu hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Então observe essa realidade. Todos os males pelos quais podemos passar, é Deus trabalhando em nosso favor, porque Deus não quer destruir, Deus não quer condenar, Ele não se apresentou nos cobrando as nossas faltas, mas antes estendendo a mão com o perdão e a redenção no sacrifício de si mesmo por nós. Bem diferente a atuação de Deus, mas ao filho cabe a disciplina, é o que Deus faz. Se alguém está sem disciplina, entenda, não é filho, não é filho, é bastardo. Então é para o povo entender tudo isso, porque essas palavras que eu estou dizendo, Salomão já dizia, e bem antes de Malaquias, e é uma parte da escritura que o povo israelita deveria conhecer e não duvidar de Deus, mas compreender a vida limitada, vamos dizer assim, ou restrita ou disciplinada, a que Deus nos convida a entrar, ou Ele, vamos dizer assim, rege estas coisas. Muitos poderiam dizer que filhos são tratados benevolentemente
mas eu sei de muitos filhos que por seus pais no passado era tratado com muito rigor, para que dessem valor àquilo que o pai tinha feito, aos bens, à fazenda, ao modo de proceder, à condução da família, para que eles pudessem depois dar continuidade. E Deus faz a mesma coisa conosco. Continuando, num parágrafo segundo deste primeiro tópico, a sensibilidade do Senhor diante das nossas palavras. Deus está vendo tudo, Deus está ouvindo tudo, e mais longe ainda, nosso pensamento e intenções do nosso coração, é para a gente ficar com receio, com cuidado. Mas o texto diz: a vigilância com os nossos lábios é um dos motivos pelos quais o Senhor se agrada de nós, bem como preserva nossas almas de grandes angústias. Em todo o tempo o Senhor está sensível às nossas palavras, portanto precisamos atentar para este fato com a máxima seriedade, se realmente quisermos aprofundar nossa comunhão com Ele. Ou seja, Deus está atento, muito atento, e como que ansioso para em nós haver alguma expressão de atenção, de carinho, de reconhecimento, de gratidão para com Ele, no que Ele se alegra muito. Às vezes Ele pega essas coisas boas que possamos estar fazendo corretamente para com Deus, para que Deus coloque em balança sensível, para dar um valor alto, de miligramas. E Deus trata as nossas faltas como que segurando a balança para não afundar muito e o número negativo ser grande. Observe isso, que nós temos estas palavras em Oséias mesmo, Deus colocando na boca do povo: fala assim, meu povo, e eu terei contentamento em ti. Ou seja, Deus está ensinando. Eu sempre lembro e considero, às vezes, na escola teológica, quando entra esse assunto, que Deus, nosso Pai, irmãos, é muito sensível em amor, é grande em amor. E eu penso que é como o pai ou a mãe, que às vezes disciplina o filho com a palavra forte ou mesmo com a correção dolorosa, mas o coração está doído. E às vezes fala assim: você não vai fazer mais isso, fala com o papai, fala com a mamãe que não vai fazer mais isso, que vai obedecer. A criança assustada com medo: está bem, papai, não vou fazer mais, vou obedecer. Aí já, o pai e a mãe já abraçam: é isso, meu filho, é assim que eu gosto, é assim que é o certo. Deus é assim, se derrete em amor, quando há um quebrantamento mínimo, digamos assim, no nosso coração diante dele, ou numa expressão, vamos dizer assim, de louvor, de uma atitude correta que deve ter o filho para com seu pai. Mas observem textos bíblicos que nós temos nas Sagradas Escrituras, principalmente em Provérbios, e aqui coloquei umas poucas palavras, tem muitas. Em Provérbios 8, verso 13, o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Então já sabe, quer temer a Deus? Aborrece o mal, não ande em pacto com o mal. Ou, toma cuidado, soberba, arrogância e mau caminho e boca perversa, Deus já é contra isso. Provérbios 13, verso 3: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Provérbios 21, 23: o que guarda a boca e a língua guarda das angústias a sua alma. É por isso aquela palavra: ser pronto para ouvir, tardio para falar, ainda mais referindo-se a Deus. Cuidado, cuidado. E nós temos em Pedro também, capítulo 3, na sua primeira carta, a partir do verso 8, esta consideração: e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados. Para quê?
por herança alcanceis a bênção. Porque quem ama a vida e vê os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Portanto, a orientação é cuidado com as palavras que Deus está ouvindo, ainda mais naquilo que nós tratamos, conversamos, ou podemos acrescentar, pensamos no que se relaciona a Deus e suas coisas. Vamos ter cuidado. E assim, dando continuidade à nossa lição, no segundo tópico, nós temos esse título: a diferença entre os tementes e os que não temem ao Senhor. Muito bem, se o povo dizia que parecia que Deus não ligava e até deixava prosperar os ímpios, Deus agora fala: não, tem diferença. Tem diferença. Deus tem em boa conta os que o temem, os que o respeitam. O texto agora para nós é em Malaquias capítulo 3, os versos 16 até 18. E assim lemos: então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Se Deus, por Malaquias, apontava ao povo que eles não tinham entendimento e reclamavam de Deus como se Deus não fizesse juízo e Deus não tivesse cuidado ou bênção para os justos, aqui o Senhor fala bem claro. Quando a gente conversa, irmãos, um com o outro, Deus está atento. Deus está atento. Por isso que ele diz assim, ó: falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Os que o temem, na expressão da conversa, Deus percebeu temor, Deus reconheceu temor, respeito para com ele. Deus fala que esse nome é guardado como um memorial. No outro lugar diz que Deus escreve na palma da sua mão, para ver que Deus está levando em conta. Deus faz diferença. Continua o texto aqui: serão para mim um tesouro particular, ou seja, terá valor diante de Deus essa pessoa. E depois, poupa-los-ei como um homem poupa o filho que o serve. Aí depois vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e não serve. O texto por si mesmo já fala para nós de uma forma bem clara. Mas dentro da lição escrito, parte do nosso material de classe, temos este assunto, no primeiro parágrafo. Nesta seção da profecia, observamos o contraste feito por Deus entre os tementes e os irreverentes. O Senhor deixou claro o seu especial apreço por todos que o temem, porquanto suas boas palavras são registradas no memorial perante ele, a fim de recompensá-los em tempo oportuno. O apreço do Senhor por seus servos tementes é tão intenso que ele promete dar a estes um tratamento todo especial, porquanto os considera como seu tesouro particular, e como tal estarão no cuidado do Todo-Poderoso para serem preservados de toda e qualquer ameaça.
Muito bem, essa é a consideração que temos colocado aqui neste texto. Podemos dar continuidade indo para um segundo parágrafo, quando neste tópico segundo, a diferença entre os tementes e os que não temem ao Senhor, podemos ler: o Senhor prometeu destacar seus servos tementes com o propósito de revelar por meio deles a sua glória e justiça a um mundo mergulhado em densas trevas. A presença de um verdadeiro servo de Deus sempre será destacada em qualquer ambiente em que ele esteja presente. Sua fala e conduta destacarão seu caráter santo e influenciarão de forma transformadora as pessoas à sua volta. Se verdadeiramente desejamos agradar ao Senhor, então devemos certificar-nos de que nosso coração é movido pelo temor do Senhor, antes mesmo de praticarmos qualquer boa obra. Mesmo em tempos de adversidade, o justo precisa reter sua sinceridade e confiar no cuidado do Pai, o qual jamais desampara os justos. Aí está. Agora vamos lembrar de Jó. Como estava Jó? Justo, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. E vem aquela assolação toda. Perde os filhos e toda a sua fazenda, todas as suas posses, num dia só. Meu Deus, era para puxar os cabelos e falar: Senhor, por que o Senhor está sendo injusto? E depois ferido de uma ferida maligna. A mulher não suportou só de ver, e já diz para Jó: ainda retens a tua fidelidade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ela não suportava, não suportou. Mas vamos ver a conversa de Jó. Primeiro com a sua esposa, quando ele disse: receberemos de Deus o bem e não receberíamos o mal? Bendito seja o seu nome. Pronto. E depois 3 companheiros sábios, anciãos naturalmente, vieram visitar Jó e vendo aquele quadro, pronto. Aí começaram a apontar faltas em Jó: por isso que você está assim. E Jó falando, respondendo, argumentando, não aceitando acusação alguma, e também não pronunciando palavras ofensivas contra Deus. Tanto que Deus vai dar o testemunho: Jó falou de mim o que era reto. É tremendo de ler e estudar Jó, irmãos, porque Jó foi prensado e ele respondendo com uma abundância de palavras até perigosa, mas Deus estava vendo, e ele falou que era reto. A gente, quando lê Jó, fica até assustado. Não, acho que ele murmurou aqui, não, acho que ele reclamava, não, acho que aquele ele blasfemou de Deus. Mas que nada, ele estava sendo um homem sincero, abrindo o coração diante de Deus. E quando reclamado disso pelos próprios amigos, ele disse: por acaso o animal, o jumento, o boi estaria, vamos dizer assim, mungindo o boi diante da refeição na manjedoura? Que nada, o boi estaria satisfeito comendo. Mas quando o boi estivesse com algum aperto, alguma dor, algum problema, não ia mugir. Ou o cão não ladra, por exemplo, quando está em aperto, em perigo, qualquer coisa? Sim. Ou nós não gritamos quando estamos numa ferida, numa dor intensa? Então, Jó diz: eu estou falando muito, mas porque também estou, vamos dizer assim, abatido demais. Então, falava numa sinceridade do coração, com muita dor, mas Deus olhou e não viu falta de respeito. Viu sim, alguém que abria, rasgava o coração diante dos homens e de Deus ao mesmo tempo. Precisamos entender essas coisas, pelo que quando formos na aflição orar a Deus, vamos ser sinceros, mas vigiando as nossas palavras, né? Vigiando as nossas palavras para não ferir.
Podemos abrir o verbo diante de Deus, mas também com cuidado, para não haver desrespeito. E nisso vemos tanto aspecto de oração, né? Até Moisés dizendo para Deus mesmo, né? Rasga ou risca meu nome do livro da vida. Meu Deus, a gente olha assim, eu acho que não ousaria falar isso não. Mas ele falou. E Deus riscou? Não, Deus perdoou o povo. Deus perdoou o povo. Agora, pode ser que alguém sentisse ferido. Que é isso? Está desprezando que eu tenho você em conta, tenho o seu nome no meu livro da vida e você quer que eu risque? Mas ele falou dentro de um contexto de assunto, e entre riscar o nome de Moisés, Deus preferiu perdoar o povo. Então são coisas que temos liberdade de falar com o Pai, mas não esqueça do respeito. Não esqueça do respeito. Continuemos. Mateus capítulo 5 é um texto bíblico interessante para nós. Vamos passar em frente. A partir do verso 13, a palavra diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nosso assunto, nesse parágrafo segundo, do segundo tópico, é que Deus, quando alguém teme a Ele, essa pessoa é destacada entre os demais. José, destacado, e as suas obras também. Abraão, destacado aos olhos dos moradores de Canaã. Isaac, achado pacífico aos olhos do rei de Gaza, e outros mais. Ou seja, o crente fiel, de alguma forma Deus escora o seu viver, as suas obras, de tal forma que outros podem perceber. Ou seja, é uma luz que há em nós. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Continuando nosso texto, no Salmo 34, verso 15 a 22, uma expressão também bonita, ou de instrução para nós. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Então, toda a Bíblia fala disto, ainda que até Asaf, já vimos em lição anterior, que ficou balançado, mas depois, diante de Deus, buscando a Deus no santuário, veio a entender, ou seja, Deus clareou a sua mente, deu-lhe entendimento. Os ímpios parecem prosperar, mas estão em lugares escorregadios. De repente vem a sua ruína. Então considerem tudo isso. Deus faz separação. Deus distingue aqueles que são tementes a Ele, aqueles que o respeitam, obedecem, que guardam seus mandamentos, e muitas expressões poderiam ser colocadas. Em Hebreus capítulo 10, verso 35,
E é uma exortação do escritor quando diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Necessitamos de paciência. Necessitamos de paciência. O mundo é mau, o mundo jaz no maligno, e nada estranho o justo padecer neste mundo. E não padece mais porque Deus está livrando e diminuindo segundo aquilo que ele possa suportar. Dando sequência, ainda passando para o tópico 3 do nosso esboço, o título: Temor do Senhor aperfeiçoa nossa santificação. Para termos este tópico 3, apresentamos o texto bíblico de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, até o primeiro verso do capítulo 7. E assim leio o texto bíblico: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque nós, ou vós, sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação, no temor do Senhor. Lembrando que o temor significa muita coisa e pode ser trazido a expressão, o significado de temor em muitas outras palavras. E assim podemos estar dando sequência, quando no tópico 3, num primeiro parágrafo do nosso material de classe, destacamos este resumo: a eleição de Israel teve como propósito o estabelecimento de um povo especial, destinado a praticar boas obras e com a finalidade de revelar as virtudes do Senhor, ou de Deus, do Criador, ao mundo. Conhecemos muito bem os inúmeros tropeços dos israelitas ao longo da história, que mais serviram para a desonra do que para a honra. Mas do Senhor não faltou demonstração da sua santidade e justiça, e a repulsa do pecado pelo juízo que executou sobre o seu próprio povo. Então observe que Deus mostra-se Deus e a sua personalidade, suas virtudes, quando coloca um povo que é dele no mundo. O povo andando bem, glória, manifestações, prodígios, bênçãos, livramentos. Como é bom servir esse Deus ou pertencer ao seu reino. Mas por outro lado, quando o povo falhava, esse Deus vinha com juízo firme na sua posição de não aceitar falha, por ser grandemente santo, justo em tudo. Portanto, vão entender, o povo fazendo bem dava uma amostra de Deus ao mundo, fazendo errado, até por isso Deus era engrandecido diante do mundo, porque a correção não faltava.
não faltava. E os povos em volta estremeciam, né? Como os marinheiros diante da expressão de Jonas: eu estou fugido do meu Deus. Aí todos os marinheiros já ficaram impressionados. Esse Deus seu é tremendo, porque te achou no alto mar e está revoltando o mar e vento por causa de você. E uma vez que Jonas foi lançado no mar, o peixe apareceu e engoliu. Os marinheiros estão vendo, e o mar quietou-se. Aí eles viram: esse Deus é tremendo, grande em ira, e não tem o culpado por inocente. Estremeceram, falha de Jonas, mas o nome de Deus foi exaltado e todos compreenderam: esse é um Deus poderoso. A ele se deve obediência, temor, porque ele vai atrás e acha no fundo do navio em alto mar. É uma expressão que podemos considerar também. O temor do Senhor aperfeiçoa a nossa santificação. Estão evitando de irritar o Senhor ou contrariá-lo, vão mandando certinho na nossa vida, evitando os males, caminho mau, palavras ruins, ou como se diz de Jó, né? Que Jó afastava-se do mal, fugia, né? Situações de mal. Continuando no segundo parágrafo, podemos estar lendo: o temor do Senhor é a base da obediência sincera. Logo, não havendo temor, também não haverá obediência. Somente o temor do Senhor poderia gerar em Israel uma conduta diferente das demais nações. Pelo temor do Senhor, nos separamos do mundo a fim de nos consagrarmos a Ele. A santificação dos cristãos hoje depende também deste mesmo princípio de temor do Senhor, como base da obediência. Por isso Paulo exortou os coríntios a não se prenderem a um jugo desigual, nem estabelecerem sociedade com pessoas cujas vidas não eram embasadas no temor do Senhor, do temor do nosso Deus. Então, aí estão as palavras: tendo cuidado de não ferir a Deus, não andar em lugares impróprios, ou não falar coisas impróprias, ou não estar em sociedade, ou na roda dos escarnecedores, nós vamos nos santificando, escapando do mal que pode estar havendo, ou no que poderemos ser contaminados neste mundo. Por fim, o terceiro parágrafo do tópico ainda 3, o temor do Senhor aperfeiçoa a nossa santificação. Podemos fazer esta leitura: quando consideramos seriamente a grandeza da promessa de plena comunhão com Deus como nosso Pai Celestial, é preciso considerarmos também o papel fundamental do temor do Senhor no cumprimento desta promessa. O Senhor tem ciúmes dos seus filhos, portanto, Ele não aceita a ideia de nos compartilhar com o mundo ou com o diabo. Aquele que teme ao Senhor separa-se do mundo com o objetivo de agradá-lo em tudo e desfrutar de intimidade com Ele. A consciência do valor de todos os benefícios gerados pelo temor do Senhor torna a obediência algo prático e prazeroso. Com isso é formado em nossas vidas um ciclo virtuoso composto de 3 fases: temor do Senhor, 1; obediência, 2; recompensa, 3. E esse ciclo nos leva a estar sempre fazendo, repetindo: temor do Senhor, e isso, obediência e recompensa. No temor do Senhor, a santificação; na santificação, a aproximação nossa de Deus e Deus de nós. Sendo assim, a nossa santificação é aperfeiçoada continuamente pelo temor, até alcançarmos a tão desejada imagem e semelhança de Cristo, a altura de varão perfeito, complemento palavra que está em Efésios. Portanto, aí está este tópico, o qual a ele acrescentamos alguns textos bíblicos, como em Tiago capítulo 4,
verso 4 em diante, palavras fortes, para nós entendermos como Deus tem ciúme de nós, nos quer para Ele mesmo, não quer repartir-nos com nada. E o que o mundo tem para nos dar? E seria, vamos dizer assim, desrespeito a Deus, nós estamos amando ou nos aproximando do mundo, nos afastando de Deus. A palavra de Tiago, como disse forte, diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em vós ou em nós habita, tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Portanto, irmãos, a palavra nos chama a atenção de nós estarmos voltados mais para nós, naquilo que se diz exame de consciência, busca de algo impróprio, errado em nós, e para acertar diante de Deus, e não para nós estarmos atentos como é que os outros estão andando, para podermos depois ter assunto de conversa ou algo chamado como fofoca, né? Não, de jeito nenhum. Cuida de si, vai tirar a trave do seu olho, para depois ajudar, e não estar em comentário impróprio a respeito do cisco nos olhos do nosso irmão. Em Salmo 25 temos outra expressão também: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Depois também em Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, observe, Deus não está esquecido, os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, de fato, por expressões diversas nas Sagradas Escrituras, podemos estar cientes, vamos dizer assim, convictos, sem dúvida alguma, de que Deus está atento ao justo, em suas palavras, em tudo que acontece com ele, ao redor dele, e age nesse sentido a favor do justo, ainda que possa parecer tardio, mas Deus nunca está atrasado, Ele age na hora certa. É outro ponto que devemos ter em conta, em ciência de Deus, conhecimento de Deus, confiança em Deus, que Deus é justo e é bom, e além do mais já provou que nos ama, não negando para nós Jesus, ainda que isso custasse a Ele a morte. Assim, damos continuidade ao nosso estudo. No esboço, somente vamos estar concluindo. E a expressão que podemos colocar é: o Senhor tem o seu contentamento somente nos seus filhos que o temem, porquanto somente os filhos tementes
são verdadeiramente obedientes. Aqueles que temem ao Senhor se destacam como verdadeiros servos dele e, consequentemente, revelam a sua virtude ao mundo que jaz no maligno. Portanto, nós, os filhos de Deus, devemos almejar de todo o nosso coração crescer no temor do Senhor, para que possamos fazer toda a sua vontade e por nós ser visível ao mundo que só o Senhor é Deus e fora dele não há outro. Então estamos no nosso assunto. Deus está atento a tudo e tem em grande conta, como um memorial, como um tesouro, aqueles que lhe são obedientes, aqueles que lhe são fiéis, aqueles que o respeitam ou temem, e isso vai gerar depois um bem muito grande por misericórdia dele para com estes. E assim temos terminado a nossa lição, que desenvolveu-se em 3 tópicos: a sensibilidade do Senhor diante das nossas palavras. Deus está atento a tudo, vê tudo, ouve tudo e até conhece os pensamentos. Segundo tópico, a diferença entre os tementes e os que não temem ao Senhor. O Senhor faz separação, certamente há uma separação aos olhos de Deus. E o terceiro tópico, temor do Senhor, aperfeiçoa a nossa santificação. Se tivermos cuidado para não ferir a Deus, não pecar contra Deus, andamos por caminhos puros, por caminhos retos, por caminhos de justiça, e é bem para nós mesmos. Estamos assim encerrando nossa lição, que teve como texto áureo o verso 16. Verso 16 esse que diz: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Nossa lição de agora, lição 9, estamos fazendo encerramento. Teremos ainda outra lição, a de número 10, e vai estar continuando em Malaquias, entrando no capítulo 4. E observe que Deus vai falar mais coisa ainda dentro deste assunto, dele ter uma reserva, ou ter os seus, ou aqueles que o temem, em um cuidado especial, e haverá o dia já estabelecido em que isso será manifesto. Portanto, tenhamos paciência, mais um pouquinho de tempo e chegará a recompensa do justo. Ainda que hoje já há atuação de Deus em nosso benefício, reconheçamos os seus livramentos, as suas bênçãos, e o caminhar hoje numa suficiência que nada nos tem faltado. Que Deus nos abençoe assim em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.